Cumprimento meus amados irmãos e amigos com paz do Senhor. Com muita alegria, muita gratidão a Deus, estamos gravando a leitura diária da nossa lição 4, cuja lição estudaremos no dia 22 de janeiro de 2023, sob o seguinte tema: Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto, pela nossa revista de adultos, editada pela CPAD. Nesse primeiro trimestre de 2023, estamos estudando Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. O comentarista desse primeiro trimestre é o amado pastor Elinaldo Renovato. A nossa leitura diária de quarta-feira está no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1. O tema para o nosso breve comentário: Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto. Leamos então nosso texto sagrado. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Senhor Jesus se humanizou e, humanizado, as duas naturezas, a divina e a humana, habitavam nele. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 11. Achado em forma humana, tendo sobre seus ombros a responsabilidade da maior obra que deveria ser realizada, a salvação dos perdidos, entre os quais eu estava incluído. Submeteu-se à direção do Espírito Santo. Jesus começava a ser de quase 30 anos. Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 23. E guiado pelo Espírito, veio da Galileia ter com João no Rio Jordão para ser batizado por ele. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 13. Jesus foi batizado por João no Rio Jordão, e saindo da água os céus se abriu, e o Espírito Santo desceu como pomba, e vindo sobre ele. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos 16 e 17. O Espírito Santo guiou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 1. É natural que Satanás não iria ficar inerte, simplesmente assistindo à realização da grande obra para a redenção dos perdidos, pois o intuito de Satanás é matar, roubar e destruir. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Nessa terrível tentação sofrida pelo Senhor Jesus, é evidente, ele foi um grande vencedor. Deixou-nos também o exemplo de que nós, guiados pelo Espírito Santo, seremos também vencedores. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Diz assim o texto sagrado: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação, dar também o escape para que a possais suportar. Se Jesus, sendo o próprio Deus humanizado, precisou ser guiado pelo Espírito Santo, que diremos de nós mesmos, seres humanos frágeis e imperfeitos? Não só precisamos, mas dependemos da direção do Espírito Santo. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 14. Amém. Pastor José Serafim de Oliveira.